Olá, sejam bem-vindos a mais um Trajetórias. Diego Flores, Adolfo Vaz. Hoje temos aqui um colega, um amigo, né, de profissão. Posso falar assim? Sim, tá. Ramon Fernandes Lourenço, colega que está aí da casa, né, vai nos prestigiar assim com o seu tempo, digamos assim, né? Tudo bem, Ramon? Tudo certo, Diego. Obrigado, obrigado, Adolfo. Foi feliz Ramon, de participar. a gente sempre começa aqui com uma pergunta-chave, assim, que é falar um pouquinho sobre o início escolar, né? Assim, que vai lidar depois as escolhas, né, para a carreira profissional. Fale um pouquinho desse início. Legal, Diego. Eu costumo falar que eu sou filho da escola pública, né? Então, a escola pública tem uma vinculação muito forte na minha família. Minha mãe foi servidora, né? Agora é aposentada da UEL, a Universidade Estadual de Londrina, né? Eu agora servidor da UNILA também. E eu comecei lá embaixo, na educação dos primeiros anos mesmo, em escolas públicas, lá em Londrina, né? Então eu estudei no segundo maior colégio estadual na época, era o professor Vicente Rijo, né? Onde eu fiz minha formação na época, acho que o primeiro aninho ainda, mudou bastante a estrutura do ensino, né? Até o ensino colegial foi todo nesse colégio, né? Então era um colégio grande, né? Parecia um cadeião, assim, com blocos de andares, com as grades assim, para a molecada não fazer maluquice, né? Tinha muitas quadras, então você tinha um contato muito forte com o esporte, né? Uma educação bem legal também para o esporte, ali que eu comecei a ter um vínculo grande com a prática esportiva também, e carregando amizades para o resto da vida, assim. Meus melhores amigos são dessa época, né, do colégio, então foi onde eu participei do time de basquete, formei minha primeira banda, foi tudo lá naquela época do colégio. E passando aí para a faculdade, como é que foi a escolha pela comunicação social, relações públicas? E foi algo natural, foi fácil? Ou foi uma escolha complicada, você tinha outras opções? Como é que foi essa fase? Adolfo, não foi fácil, nem complicado, acho que no meio termo, assim. Eu desde pequeno sempre tive uma vocação forte para biológicas, né? Eu sempre me interessei muito para a área de estudar natureza, eu queria ser paleontólogo. Opa. Por muitos anos da minha vida eu queria ser paleontólogo, só que eu abri mão do sonho porque o único curso de paleontologia que tinha no Brasil era no Rio Grande do Norte, se eu não me engano. Então, da minha família não tinha condições de bancar meu estudo fora, né? E ali eu comecei a estudar, se eu não serei paleontólogo, o que eu vou ser, né? Uhum. Isso antes do Jurassic Park, tá? Antes da estreia do primeiro filme. Depois só reforçou. Depois reforçou, falei, cara, é isso que eu quero, meu Deus. Mas não tendo essa possibilidade, né, de sair da cidade, eu tive aí a sorte, o privilégio de morar numa cidade que tinha uma universidade pública robusta, né? Uhum. A Universidade Estadual de Londrina, ela é muito forte, né? O Paraná é muito forte em universidades estaduais, né? É um estado que tem aí essa potência. E morando por lá, comecei a ver o que tinha na UEL, né? Falei, eu não vou ter grana para bancar uma privada. Na época as privadas eram muito caras. Eu trabalhava para ajudar o sustento da família, né? Então, a pouca grana que tinha era para fazer alguma coisinha durante o mês, né? Então eu falei, vou focar na UEL mesmo, vou estudar no vestibular, na época só tinha os vestibulares, né? E vou trabalhar com o vestibular. E aí nessa eu fui olhando o catálogo de cursos da UEL, vendo que melhor se encaixava. E eu gostava muito daqueles blocos de reportagem da TV Globo, muito da TV Globo na época, dos repórteres de aventura. Os caras que iam cobrir, eu lembro muito de uma reportagem que o cara foi cobrir o Paris-Dakar. Falei, cara, eu podia ser jornalista, né, e fazer isso aí, deve ser mó da hora. Daí se enfia no meio da Amazônia, vai fazer uns negócios, umas reportagens loucas, né? Aí já unia a vontade de trabalhar com a área da natureza e tal, junto com uma área que tenha um retorno, na minha cabeça na época, né, que poderia dar um retorno econômico mais efetivo, né, com o jornalismo. E aí comecei a estudar para jornalismo. Aí fiz, se eu não me engano, foi 1 ou 2 vestibulares. Eu fiquei super bem, mas passando na cola, assim, na trave. O jornalismo na época era o segundo curso mais concorrido da UEL. Perdia só para medicina. E as turmas de jornalismo são muito pequenas, né? São 20 vagas, geralmente. Aí eu fiquei, acho que em 23º, 24º. E aí foi dando desespero, né? Aquele menino jovem de 18, 19 anos, passa um semestre, era semestral. Estudava um monte, fazia o vestibular, ficava na trave. Aí, fato, vou esforçar mais um pouco, vou fazer mais um.
Aí no segundo vestibular, pá, na trave de novo. Falei, cara, não é possível. Era mais difícil antes também, né? Os vestibulares. Era. Eu não sei, eu nunca fiz Enem para dizer assim, certo, corretamente assim a distância de dificuldade de uma prova de outra. Mas arrancava o couro mesmo da galera que estudava, né? E aí nesse processo eu falei, então já que no jornalismo está muito difícil, eu vou tentar para RP, que é comunicação, né? Quem sabe lá eu consigo pular para jornalismo, talvez. E aí tentei RP, daí passei de primeira, tava um pouco mais tranquilo para passar. E aí comecei a fazer o curso, meio sem saber muito o que era e tal. Claro que eu fui pesquisar antes de fazer a inscrição, mas ainda com essa ideia do jornalismo na cabeça. Ao longo do curso eu fui aprendendo o que a RP fazia, entendendo essa pegada mais focada para o planejamento de comunicação, não tanto com a produção de conteúdo especificamente, né? E foi uma escola de vida. Para mim a faculdade foi uma escola de vida. Eu não só aprendi a minha profissão, como também eu melhorei como indivíduo ali. Foi que me deu... Essa é uma curiosidade que eu sempre tive. Assim. Então, a comunicação social ela tá focada não na produção de conteúdo, mas na organização do todo. Seria, não sei se essa Relações públicas, no caso. Relações públicas. Isso. Ah, tá. Isso. É uma dúvida de leigo mesmo. RP, eu costumo aproximar muito do curso de administração. Nós, pelo menos a minha formação, né, tem algumas linhas que divergem, mas na minha formação, RP é o gestor da comunicação. Então a gente tem que ter conhecimentos de jornalismo, de publicidade, de audiovisual, para saber como aplicar esses conhecimentos da melhor hora e estruturar um plano, né? Você tem o nosso material de trabalho mais robusto, né? O jornalista é uma senhora de uma matéria, né? Uma reportagem especial zona, acho que é o que brilha os olhos de um jornalista. O nosso é o plano de comunicação, é uma planilha. Perfeito. A gente brilha os olhos com uma planilha bem preenchida. Entendi. Findada a universidade, você já sai para trabalhar em algumas empresas, né? Fala desse período dessa primeira fase profissional, né? Antes da universidade. Legal. Durante a universidade, né? Eu estava ainda um jovem garoto, né? Trabalhando e tal. Eu trabalhei durante todo o processo de graduação, né? A gente estava... como é importante a gente ter os cursos que possibilitam que o trabalhador possa ter acesso, né? À universidade. Então, os cursos da UEL têm lá a estrutura de grades que você consegue entrar nos cursos para cursá-los, né? Fora os integrais, que são mais complicados, mas o curso de RP eu consegui encaixar o trabalho que eu fazia com o curso de uma forma assim, bem plena, né? Eu conseguia estar presente mesmo no curso de RP. Ao longo dos primeiros anos do curso de RP, eu tinha alguns empregos ali, fui pulando, né? Estava começando carreira ainda, não nem para dizer carreira, né? Estava buscando trabalho para manter o meu curso e a minha casa, né? A casa da minha mãe. E aí eu entrei como operador de call center de uma grande operadora de telefonia celular aqui, né? E ali eu conheci o que é uma grande empresa, que na minha formação de RP foi muito importante, porque a gente foi criado para sermos gestores de comunicação de grandes empresas. Lá dentro da UEL a vertente era essa. E, por outro lado, conheci também o inferno que é trabalhar numa empresa como essa, numa gigante, sendo chão de fábrica, né? O trabalho de call center foi esse duplo aprendizado, assim. Eu conheci o céu e o inferno. Foi muito interessante. Foi ali porque o trabalho ele é muito desgastante, né? É um trabalho de 6 horas em turnos. Você fica 6 horas sentado, você tem 15 minutos para ir para o banheiro, né? É cronometrado. Se você se levanta e não está atendendo a tsunami de ligações que é um call center, você começa a ser penalizado na tua produtividade. O tempo de atendimento que você tem com o cliente todo contabilizado. Naquela época já era computadorizado, né? Então, se você demora muito, atende um cliente muito bem, mas demora 20 minutos com ele, você é penalizado. Se você atende muito rápido, demora 2 minutos, você é penalizado. Então, tem todo um processo assim que foi mostrando como é que é esse fluxo de trabalho fordista mesmo. Você está encaixado ali na tua baia de trabalho e você é só uma peça, somente uma peça. E ali eu comecei a ficar doente.
Foi a primeira vez que eu consegui olhar para o trabalho e falar, cara, eu não aguento isso mais uma semana. Tipo, ali que eu já estava no final do meu curso de graduação e foi que eu optei, cara, parece que agora eu estou sentindo que eu estou perdendo meu curso e embora, assim, estou vendo ele embora. Porque eu estou quase me formando e não fiz um estágio, nunca apliquei de verdade as relações públicas, né? Ali eu tomei a decisão de largar o emprego, foi bem difícil essa decisão naquele momento, né? Porque eu ajudava em casa e tudo mais. Só que foi essencial para eu entrar no estágio e o estágio abriu a minha vida profissional. Foi ali que eu consegui trabalhar. Eu entrei como pesquisador, um nome bonito aqui dentro, né? Mas era um aplicador de pesquisa de questionário na rua. Era um instituto de pesquisa de marketing lá de Londrina. Me receberam muito bem, foi um grande amigo meu que abriu as portas para mim, um colega de curso, que se tornou um amigo de vida, assim. E eu comecei aplicando pesquisa na rua, né? Eles aplicavam pesquisa essas voltadas qual a primeira marca que vem em mente quando se fala de sapato, se fala de, sei lá, mecânico. Aí eu ia lá preenchendo, eu tinha que aplicar ali 200 pesquisas por dia para bater a meta e conseguir ganhar o salarinho, né? E aí nessa eu fui aplicando e tal, o pessoal da empresa gostou do meu perfil, aí eu fui promovido para elaborar as pesquisas, aí comecei a elaborar essas pesquisas, aí depois comecei a pegar projetinhos um pouco mais complexos, e como não tinha espaço para mim na empresa, eles começaram a me indicar para os clientes deles. Aí eu fui, tentei com meio que estágios, não vinculados à universidade, né, mas estágios para tentativa de seleção assim com 2 ou 3 empresas, e acabei conseguindo com uma terceira, que era na época, acho que dá para falar o nome, que é a Econorte, né, que era concessionária de rodovias do Norte. Virei estagiário lá, e lá foi a primeira vez que eu atuei. Então eu peguei essa pegada, a raiz da pesquisa forte ali, de me preocupar com metodologia, me preocupar com o formulário, com os métodos de pesquisa em si, ali que eu comecei a ter acesso mais forte. E na Econorte eu tive muito acesso com essa pegada de assessor de imprensa, né, que concessionária de rodovia estava toda semana na TV, né, com problema e confusão. E ali tinha assessora e eu estava sempre atrás dela fazendo a correria para levantar informação, organizar reclamação de usuário das rodovias para identificar qual tema que está mais quente na semana. E a partir dali abriu o caminho para eu entrar em agências de comunicação. Eu comecei a trabalhar em algumas agências, como RP pleno mesmo, e trabalhava como RP pleno, mas não ganhava como um, né? Sim, tem essa também. Um jovem, aí recém-formado. Vai se encaixando, né? Sim, você vai, tem energia ainda, você vai queimando, né? Vai investindo ali com foco em uma hora ser reconhecido. E nessa que eu comecei a pegar essa expertise de agência. Então, pegar os projetos que são mais rápidos, trabalhar com foco mais interdisciplinar, né? Então tinha designer, tinha jornalista, tinha outros RPs. Então, fazer esse trabalho mais coletivo foi nas agências que eu trabalhei em Londrina. Perfeito. E a partir daí você já veio para a Unila, fazia concursos? Como é que foi essa transição até chegar nesse momento de ingresso na Unila? Cara, foi bem na última agência que eu trabalhei em Londrina, né, que eu estava desenvolvendo projetos aí para grandes empresas lá da cidade, né? Tinha uma grande revendedora de caminhões que era cliente da agência. A gente estava conseguindo ampliar o hall de serviços da agência e também a carteira de clientes da agência. E eu estava vendo que isso era fruto do nosso trabalho, da equipe que estava lá, né? Nós éramos amigos, que a gente estava bastante engajado com a agência e, vendo a agência crescer e a gente não estava crescendo da mesma forma. Eu falei, cara, eu estou vendo que aqui em Londrina não vai dar mais. Eu estou ganhando salário de estagiário. Depois de formado, já tinha 2 anos de graduação já, depois que eu tinha me formado. E aí caiu no meu colo um anúncio do processo de seleção aqui do PTI. Eu não vim para a Unila, eu vim para trabalhar no Parque Tecnológico de Itaipu. Que na época estava selecionando relações públicas. E, nunca tinha saído de Londrina, né, tinha saído, assim, pequenas viagens e tal, nunca para tentar, vou morar fora, né? Sempre tive essa vontade, mas nunca tinha dado o primeiro passo. E ali eu fiz a inscrição, na loucura, e o processo seletivo do PTI, ele é bem rigoroso, né? Ele tem entrevista, tem prova, e tem análise de currículo, né? Então tem vários dias, eu tive que fazer 3 viagens para cá, para fazer.
E, tipo, totalmente verde, achando que nadar é nada, né, meu? Eu falei, eu tô indo para uma... não tinha contato com Itaipu, né? Sempre achei que era um monstro gigantesco, assim. De fato né? Mas a gente vê que ela não é inacessível. Na minha época eu achava que ela era inacessível. E o Parque Tecnológico também, com essa proposta de trabalhar com inovação, tal, brilhava os olhos, né? Aí fiz a prova, passei, fui chamado para entrevista. Passaram para analisar meu currículo. Analisaram o currículo, passei de novo. Eu fiquei descrente, falei, não é possível. Será que vão me chamar? E se me chamar, o que eu vou fazer? Eu vou falar que sim? Eu não tenho dinheiro para me mudar. Eu não tenho nada. Tenho, 2 pares de tênis, roupa e tchau. Aí fui, na coragem mesmo, vim fazer a entrevista. Aí bateu o santo com a chefe na época. Ela gostou da minha... Estavam precisando de alguém com o meu perfil mesmo para trabalhar com planejamento. E fui chamado para vir para cá. Aí foi a correria para vir para achar um lugar para morar. Morei no pensionato por um tempo, até estruturar, ganhar os primeiros salários. Que aí sim eu falei, porra, esse salário aqui... Aí já paga as contas. Realmente Esse trabalho que você começa no PTI, ele era semelhante ao que você já fazia na agência? Era o mesmo perfil? Mesmo perfil. Mesmo perfil. Eu tenho uma trajetória bem reta, assim, Diego, de atuação, em que desde muito cedo na graduação eu via que o meu perfil era para planejamento mesmo. Então essa parte da gestão da comunicação sempre foi muito forte. E desde lá eu venho trabalhando na mesma linha. Assim. Só recentemente aqui na Unila que eu saí um pouco, né? Fui conseguir trabalhar em outras... me desenvolver um pouco mais em outras áreas. Né? Isso já na SECOM. Na hora que a gente já estabeleceu um processo de gestão, um processo de trabalho bem delineado, que eu consegui colocar o olhar em partes mais específicas da comunicação. Mas sempre foi muito voltado para o planejamento mesmo. E a partir daí surgiu o concurso da Unila quando você estava aqui no PTI, então? Isso. E daí você fez o concurso para ingressar na Unila. Já estando em Foz do Iguaçu, então? Já. A Unila já começou antes do concurso para mim, né? Como eu estava na comunicação do PTI, e a Unila nasceu no seio da Itaipu, né? Do PTI junto, eu já comecei a ver as figurinhas circulando, né? O professor Elgio, na época, estava sempre aparecendo, e éramos nós da comunicação da Itaipu que começamos a fazer, da Itaipu, comunicação do PTI, que começamos a fazer as primeiras notícias, né? Para registrar as primeiras reuniões, os primeiros eventos. Então, eu já comecei a trabalhar para a Unila, entre aspas, antes da própria Unila, logo assessorando o PTI. Parte da Unila também, né? Uhum. E aí, nessa surgiu a notícia de que ia sair o concurso e abrir vaga para relações públicas. E aí, nesse processo entre PTI e a minha transição para a Unila, eu tinha começado a estudar para concursos. A minha grande vontade sempre foi trabalhar na Petrobras, né, por ser a empresa que era mais estruturada em termos de comunicação naquela época. E aí, estudando para a Petrobras também, e fiz a mesma história do vestibular. Eu prestei acho que 2 ou 3 concursos para Petro, 2 para Petro e 1 para Embrapa. E na trave, os 3 assim. E aí o concurso da Unila caiu bem nessa época que eu estava bem afiado para concurso. Aí fiz o concurso da Unila e deu certo de passar. Que aí eu fiz essa transição também, que profissionalmente significou demais, assim. A chance de criar uma universidade foi, assim, surreal. Caraca, vai ser muito interessante eu ter essa história para contar lá na frente, né? E como que é esse começo, quando você entra na Unila, que atividades você desempenhava ali nesse início, que você passa a fazer parte do Era tudo quadro? muito novo, não tinha nada, né? Estruturalmente, a universidade, tudo do zero, né? Tudo do zero. Eu entrei na segunda turma, vamos dizer assim. Teve uma turma de, eu não vou me lembrar o número exato, mas 20 servidores, se eu não me engano, que entraram primeiro que eu, 6 meses antes, fora 2 ou 3 colegas que entraram como assessores. Eles tinham feito concurso também, estavam na lista de aprovados, e aí a reitoria à época convidou eles para serem assessores, entrarem antes do chamamento do concurso mesmo, dos aprovados, né, para começar a tocar, que a universidade já estava acontecendo, né. E eu entrei então já com essa equipe, tinha uns 40 pessoas mais ou menos, fora a comissão de implantação que ainda estava aparecendo para cá, aqui diretamente, e foi muito, muito interessante assim. Como de início, a minha profissão é muito vinculada a cerimonial e eventos, né? E foi um negócio que eu sempre neguei, tive ranço
desde a minha formação. Assim, não tenho... eu sou contra a gente ter esse vínculo direto, sabe, com RP como profissional de eventos. A gente é muito maior que isso. E a minha formação toda foi nessa pegada, de trabalhar com planejamento. Eventos é uma ferramenta específica, né? Tem pessoas que têm esse perfil e eu não tinha. Cheguei aqui, tentaram me colocar em eventos, né? Tava cheio de eventos, era só seminário, era só inauguração de não sei o quê, inauguração de não sei o que lá. E nessa. Não bateu o santo. Não bate o santo. E tinha uma pessoa que cuidava da área de eventos já. E eu falei, cara, você está tocando, tá legal, toca aí que eu vou fazer o resto que está precisando, né? Na comunicação, na época, estávamos com duas jornalistas, a Gabriela e a Sandra, na época. E a Mai estava como assessora, a Maiara Godoy estava como assessora ainda. E a gente estava com uma série de outras coisas acontecendo, né? Os jornalistas estavam focados ali em produzir conteúdo para o site. E a gente tinha que começar planejamento de área, começar a estruturação de comunicação interna, de todas as outras vertentes de comunicação. E ali foi que eu comecei. E também dando suporte, tirando foto, filmando. Naquela época eu nem lembro se a gente filmava tanto, mas era mais ajudando assim. A gente se ajudava muito, né? Os jornalistas, quando estavam correndo com uma matéria, estavam correndo com outra coisa aqui. Então meio que fazendo um pouco de tudo na época. Mas sempre com essa missão mesmo, saber que a gente está apagando fogo agora, mas a gente tem que uma hora controlar esse fogo para construir uma fundação forte para a comunicação da Unila. E ali a gente começou a criar uma identidade de grupo também, né, de comunicadores, né? A gente começou a ter essa atuação firme, né? Entendi. E em relação à sua especialização, você já entrou estando na Unila, fazendo especialização em relação ao que você trabalhava aqui, ou você buscou outras coisas para áreas novas para estudar depois da graduação? Cara, eu sempre, olhando pelos nomes das especializações, não parece que tem vínculo direto, sabe? Mas sempre o objeto de pesquisa eu amarro com o que eu estou fazendo, né? Eu tenho em gestão de empreendimentos e cidades criativas, né? Na época eu estava na Pró-Reitoria de Extensão, trabalhando principalmente com a pauta de cultura, né? Então esse vertente de estudos de cidades criativas amarra muito a aproveitar de todo esse potencial cultural que os espaços têm, né? Então você desenvolveu a indústria do entretenimento, né, de uma forma interessante e estabelecer a cidade como uma cidade criativa, né? Um espaço onde esse ramo que a criatividade é o ponto central seja também uma potência de indústria, né? Então eu fui fazer essa especialização para ter mais embasamento ali também dentro da ProEx, né, que eu estava envolvido com o Conselho Municipal de Cultura, eu era o representante da Unila na época, então estava tendo toda uma discussão de como é que a gente consegue profissionalizar o meio cultural de Foz, né, e a Unila veio como uma potência nessa parte da cultura aqui para a cidade também, né, então me ajudou bastante com subsídio para continuar essas discussões. Criar quadros, né, que possam diversificar as atividades na cidade, né? Sim. Agora faz sentido realmente o termo com a ação em si, né? Uhum. Entendi. Ter esse diagnóstico, né, tipo, que a gente, em princípio, numa primeira leitura, parece que são ali algumas dezenas de grupos desorganizados. Mas você começa a olhar com mais calma, você vê, nós temos grupos de teatro, nós temos grupos de hip hop, nós temos grupos de artes plásticas. Você começa a organizar as coisas e, poxa, a gente começa a pensar até em políticas públicas específicas, né? A gente pode trabalhar fomento para o teatro, né, em determinado momento do ano. Né? Vamos pensar aí no Natal, nas festas de final de ano. Ao longo dos primeiros meses do ano, vamos trabalhar, artes plásticas. Você começa a criar uma estratégia em cima disso, né? Desse diagnóstico do espaço, né? Na época foi, inclusive, um dos frutos desse estudo foi o primeiro mapeamento cultural dos agentes culturais de Foz. A gente desenvolveu lá pela extensão, pela ProEx na época, estava no site e tudo mais, e ele foi, ele evoluiu para o mapa que a gente tem hoje, né? A plataforma Mapas, que agora a extensão continua tocando, né? Ele foi o embrião desse primeiro projeto, assim. Perfeito. O teu mestrado é em Ciência da Informação. Fala um pouquinho sobre essa área e como que você tem trabalhado com ela. Legal. A parte do mestrado, né? Uhum. Eu vejo ciência da informação e comunicação são áreas irmãs, né? Estão muito, muito próximas, né? Enquanto a comunicação trabalha aí estudando principalmente os
os veículos massivos, né, a comunicação de massa, a ciência da informação trabalha com outros fluxos de informação, né? A comunicação, entendemos ela como um fluxo de informação, né? Uma informação que sai de um ponto A para um ponto B. E a ciência da informação, ela dá um zoom nesse processo. Ela consegue trabalhar com um zoom bem ampliado. Eu trouxe essa proposta de dar esse zoom, né, nas formas de comunicação digital. Então, foi dali que eu comecei a estruturar também a minha veia de pesquisa, né, aí pesquisa acadêmica mesmo, na comunicação digital, no mestrado. Então, ali que eu tive acesso, eu trabalhei com a proposta, né, de levar para a ciência da informação, de que a informação que circula nas redes sociais, nas mídias sociais, é um insumo de trabalho interessante para a área da ciência da informação, que geralmente é vinculada à arquivologia, à biblioteconomia, ao conhecimento que é mais estruturado, né? Ao conhecimento estruturado. Então, as pesquisas tradicionais da ciência da informação trabalham com esse conhecimento estruturado, nesses meios, né? Livros, pesquisas, o meio digital, na época que eu estava fazendo o mestrado, estava começando a ganhar espaço. E eu levei essa proposta de entender também o conhecimento que está em fluxo constante nas mídias sociais, é um conhecimento que tenha relevância para a ciência da informação. Então, uma abordagem da ciência da comunicação, levei para a ciência da informação. E fiz essa costura entre as duas áreas para estudar como é que se deu a formação daquele movimento de ocupação das escolas de São Paulo, de 2015. A gente tem, aí trazendo bem esse diálogo, né, dos dois níveis de zoom das áreas, né? A comunicação analisando os discursos massivos e a ciência da informação olhando o processo, como é que a informação circula de fato. Então, olhando pelo discurso massivo, a gente vê esses movimentos de ocupação, de greves, sendo narrados na opinião pública, geralmente como um grupo A e um grupo B. Né? Um grupo que é favorável ao movimento e um grupo B que é contrário ao movimento. Você vê geralmente dois atores que são narrados, né? É o MST que está ocupando terras, é o governo que está aí contra o MST, ou é o grande empresário que está indo contra o movimento X, né? Há uma simplificação na narrativa da comunicação. E na ciência da informação, a minha proposta foi dar esse zoom e tentar enxergar com mais detalhe como é que isso acontece. E ali eu fui desenvolvendo a pesquisa, tentando olhar com esse zoom e ver quem são esses atores, né? Como é que esses atores se organizam. Ali eu consegui identificar as 200 escolas, né, que se organizaram, como é que elas se organizaram, né, como elas usaram, na época, grupos de Facebook para se estruturar, para fazer ações organizadas nas 200 escolas, que estavam em mais de 30 cidades no estado. Né? É um movimento super complexo, que foi feito com muita agilidade, muita naturalidade para esses alunos, né, na época. Consegui identificar que o protagonismo foi dos alunos mesmo, né? A narrativa da opinião pública, eu não vou falar da imprensa, porque não foi só a imprensa, foi um embate, na verdade, de opiniões, mas a narrativa preponderante era de que eram os sindicatos dos professores que estavam organizando as ocupações, mas não, ele teve uma participação bem secundária, assim, nesse processo. E aí fui construindo e elaborando esses grupos, né? Aí eu fiz esse processo de zoom para verificar os atores, né, os agentes, e aí fui organizando esses agentes em grupos, né? Então tinha um grupo da ocupação mesmo, que eram as escolas, aí tinha um grupo de apoio às ocupações, que estava lá o sindicato dos professores, aí tinha um grupo de entes do governo, que eram contrários à organização, aí o grupo da imprensa, da comunicação, que aí se desdobrava também em subgrupos. Então eu fui fazendo todo esse mapa, né? Eu falo, você é da geografia também, curte mapa, eu sou da comunicação, gosto muito de mapas também. Os mapas são usados para todos os temas. Sim, e desenhando isso dentro da análise de redes sociais, né? Que desenha tudo em mapas mesmo, né? Em conexões. E aí fui fazendo esses desenhos todos e retomando esses passos da organização do processo. E isso trazendo para o meu trabalho, né? É o que eu faço, né? Eu analiso essas relações, eu trago a comunicação digital, na época, lá em 2015, já era uma obrigação de todo profissional de comunicação saber como funciona. Agora, então, já passou do que isso, né? Hoje é vital que a gente, se não souber como é que o digital funciona, sai da comunicação que você não tem espaço mais. Então, ali foi que eu comecei a entender
dinâmica algorítmica, como é que funciona, como é que uma informação é colocada ali num tópico de interesse, como é que ela cai de interesse. Então, foi ali que eu aprendi também uma série de coisas. Ramon, você já esteve atuando em instituições privadas e públicas. Como é que funciona, na sua visão, a gestão da comunicação, as diferenças entre uma instituição pública e uma privada, né, nessa área? Cara, para mim as duas grandes diferenças eu posso resumir em 2 palavras, na verdade. 3, para ser mais preciso. Pessoas, velocidade e estrutura. Acho que são os 3 temas centrais, assim. Na gestão pública, a gente tem que ter a pessoa como elemento central, né? A gente desenvolve a pessoa, o profissional que está junto contigo, junto com tudo que você está fazendo. Então, ela tem que estar como elemento central no processo. Não basta eu ter noção de que, sei lá, a universidade está pegando fogo, eu tenho que resolver um problema, se o colega que está do lado não está entendendo da mesma forma. Se ele está em um período ruim de vida, se ele está se ele não tem as ferramentas necessárias também de capacitação, né, para a gente desenvolver, para a gente dar essa resposta rápida, né, para esse problema. Então eu entendo a pessoa como um elemento também central do processo de gestão da comunicação pública, né, nos órgãos públicos. Então isso foi algo que eu aprendi e desenvolvi bastante nesses anos de gestão. E se mostrou muito acertado, assim, entender dessa forma, como colocar as pessoas como também um ponto central do processo de comunicação, né? O outro ponto da velocidade, né? Acho que o próprio nome já se explica, né? A velocidade de resposta que a gente tem não é tão grande quanto no privado. Em que ponto? Não em todas as áreas. Não quer dizer que a comunicação pública seja lerda em tudo, não. A gente tem pontos ali que a gente é muito rápido e, inclusive, muito mais eficiente do que no privado, né? Por exemplo, a área de assessoria de imprensa, né, essa pegada mais da comunicação mais jornalística, ela é mais desenvolvida no público do que no privado, porque as demandas já nos colocam nesse ponto, né? A gente é muito mais demandado pela imprensa, a gente é muito mais demandado pelo público de maneira geral, né, a ter esse meio mais desenvolvido. Por sua vez, no privado, também a área de jornalismo, ela tem uma pegada mais agressiva, né? Você não tem o espaço garantido como as públicas têm, então você tem que cavar isso, você tem que cavar esse espaço. Então são espaços, dinâmicas diferentes de trabalho, né? Já no privado tem outras áreas que são muito mais rápidas, né? A produção de conteúdo audiovisual, a produção de conteúdo mais cotidiano, assim, é muito mais rápido, porque os objetivos são mais simples, eu diria, né? O objetivo é de venda, né? Você quer vender um apartamento, você quer vender um chinelo, né? Você toma cuidado com algumas coisas ali que estão acontecendo, que você consegue fazer uma leitura de contexto do público que você quer atingir, né? Hoje, as questões que a gente não... As gafes, né, que a gente sempre sai, todo mundo acaba vendo um meme ou outro, né? Quando alguém usa de um termo racista, ou usa de um termo machista, hoje em dia isso estoura muito rápido, né? Então, a comunicação privada, tendo esse cuidado, já está bom. Para a pública, não. A gente tem esse ponto, para a gente é o nível mais superficial da questão. A gente tem que ter noção das nuances políticas que estão acontecendo, as nuances políticas internas da própria instituição que estão acontecendo, né? Então, é uma série de leituras que levam a análise lá para baixo. E isso toma tempo. Sim. Né? Você não tem tempo de resposta tão rápido quanto tem que tomar esse cuidado, né? Uhum. Sim, entendi. Então, por isso que eu coloco essa questão da velocidade com muito cuidado, para não parecer de que nós somos lerdos e o mercado é rápido, porque o mercado é bom. Não, porque a complexidade é diferente dos dois pontos, né? Então, também nenhum é mais complexo que o outro. Eu acho que são dois contextos distintos ali, que requerem dinâmicas distintas de trabalho. E o terceiro ponto da infraestrutura também, que acho que é autoexplicativo, né? Principalmente na questão, não vou nem entrar no detalhe, mas a forma de comprar e contratar coisa no serviço público é muito diferente de comprar e contratar no privado, né? O privado, você está precisando de uma câmera, se a empresa tem cacife para bancar, vai lá e compra, no dia seguinte está contigo. No público não, é 6 meses para conseguir, quando tem dinheiro, né?
Então, a gente vê no público muito aí volta a primeira palavra, da pessoa. Né? Muita coisa sai porque a pessoa trouxe a câmera dela, a pessoa está editando no computador dela, a pessoa está produzindo matéria no computador dela. Tem uma capacitação assim que consiga também driblar algumas coisas, né? Alguns problemas que ela encontre, né? Tipo, a pessoa, o jornalista nunca fez capacitação de gravação de, sei lá, de áudio, mas na hora que vai fazer a matéria tá lá com o celular, gravando ali, e chega em casa para fazer decupagem de uma entrevista de, sei lá, meia hora, na mão ali, tá no dedo. Demora 4 horas para decupar. Então, são todas essas questões aí que influenciam nesse processo, na diferença que eu vejo do privado para o público. Então, trabalhando com planejamento nas duas áreas, um pouquinho, não foi tanto gestão no privado, mas flertei um pouco com essa questão. Eu vejo que a gente tem que ser bem mais cauteloso no contexto da comunicação pública por conta dessas nuances, é muito mais sutil. Nessa fase você já estava na gestão da universidade em termos de comunicação, da SECOM, ou você estava com o pé para fazer parte de uma gestão maior assim, da comunicação da universidade como um todo? Cara, esses aprendizados foram durante os anos de gestão da SECOM. Né? Eu estava... antes da SECOM eu não estava mais como gestor na Proex, né? Eu fui chefe de departamento lá, mas era muito pequeno, muito menor, né? E era uma gestão mais voltada para o trabalho mesmo. Então, eu estava envolvido com muitos processos, não tinha muito tempo de gestão mesmo, efetivamente, né? Era mais gestão mão na massa, assim, uma gestão tática. Na hora que eu vou para a gestão estratégica mesmo, né? Isso foi quando? Quando você vai para a gestão? Foi em 2017, já assumindo a SECOM. Que aí eu tenho noção de como é que funciona gerir uma equipe de 20 pessoas, né? Nunca tinha tido essa experiência. Ter a possibilidade de atuar plenamente como relações públicas, né? A partir dali eu falei, cara, agora eu fui um RP pleno mesmo. Dali eu cumpri a função que eu sempre quis lá atrás, assim, eu podia experimentar como é que isso funciona. Então foi nesse processo durante a gestão da SECOM mesmo. Perfeito. E em relação às atividades de extensão que você participou, você teve na Proex, né, envolvido com a extensão da universidade, mas as atividades de extensão específicas que você participou, que você pode falar pra gente? Cara, eu já fiz bastante coisa. Estava até revendo o currículo esses tempos atrás, para tentar o doutorado. E aí revendo os passos, falei, pô, até que deu bastante coisa nessa Unila já. Cara, eu já fiz evento de comunicação aqui na época, nos primeiros anos. Comunicação de pesquisa mesmo, né, com a professora Ana, a professora Vitória. Já fiz o mapeamento dos agentes culturais, foi um projeto de extensão também, né, a gente estruturou ele como um projeto de extensão. Recentemente tem o trabalho com a divulgação científica, né, com o Path of Science. Fala um pouquinho desse, eu cheguei a dar uma olhada nele assim, com legal. mais cuidado. O Path tem uma história interessante, cara. Quando começou lá em 2018, se eu não me engano, foi 2017, eu tive acesso ao Path of Science, vi o que era, me deu essa vontade de tentar trazer ele para a Foz, e mandei um e-mail para a organização brasileira na época. Ele para quem não conhece, ele é um evento mundial, né? A proposta é que sempre no mesmo dia, em março, se não me engano, ocorram apresentações de ciência em bares no mundo todo. Né? Aí os países se cadastram, se organizam como países, e as cidades se cadastram nos seus respectivos países. Né? Foz, na época, não estava no mapa, e aí eu mandei esse e-mail. Deu ali alguns dias, eu recebi o retorno falando, Ramon, busca o Francisnei Nascimento e busca... quem que foi? A Geisa, que era discente de medicina, que os dois também entraram em contato com a gente pela Unila para organizar o Paint. Se vocês se conversem, se organizem e retornem para a gente organizar. Aí foi que a gente marcou a primeira reunião, fizemos, se eu não me engano, estava o Ney, eu, a Geisa e a Luana, são duas egressas de medicina, agora são médicas, e a gente começou a estruturar os primeiros movimentos do Paint ali. Aí dali já puxei a Mayara Gabriela para vir junto, aí já veio a Flávia Trent, que é professora da medicina também, aí já veio 2 amigos da Itaipu, o Jackson Querubim e o Murilo Rosa, da Itaipu, para fazer parte, e começou a se estruturar assim como um movimento orgânico para a gente fazer esses eventos nos bares.
E a gente estruturou também como projeto de extensão. A gente achou interessante formalizar para ter esse respaldo da universidade e porque a gente ia precisar da estrutura da universidade. Né? Então eu vim com o meu carro pegar as caixas de som emprestado da Unila para levar. Aí o Luiz Bernardo também participou com a gente logo nesses primeiros anos. Né? O Marcos Odilon Aladim também participou nos primeiros anos. Então estava todo mundo lá puxando o cabo junto, carregando caixa. E foi tudo assim. Os bares abriram o espaço. A gente sempre agradece essa visão que eles tiveram também. Que a gente busca dar um retorno para os bares em dias que geralmente eles não abrem, né? Que é segunda, terça e quarta. E a gente conseguiu dar a casa cheia em todas as edições do Pint, que ocorrem ainda hoje. Para falar sobre ciência, né? Uma maneira diferente de você falar sobre ciência, bacana. E com essa parte descontraída mesmo. A galera vai bebendo cerveja, vai saindo as perguntas, aí o pesquisador tá lá para em vez de beber aguinha, né? Bebe uma cervejinha junto. Então e a gente sempre tenta trazer temas mais polêmicos, que são aqueles que atraem mais, né? Então já falamos de evolução, astronomia, robótica, foi um monte de tema já. E esse, para mim, o Pint foi acho que o projeto de divulgação científica que a gente desenvolve assim na área de extensão. Mas foram alguns outros assim também um pouco menores, mas o Pint acho que é o mais legal. Em relação às pesquisas, você falou um pouco do mestrado, mas que outras áreas você explorou na pesquisa? Cara, no mestrado eu comecei a ter contato com essa parte mais da informática, né? Então, principalmente a questão de analisar grandes volumes de dados, né? Na época a gente só ouvia falar do Big Data, né? O Big Data, como é que vai ser esse troço? E aí eu comecei a entender que aquilo que eu estava fazendo, analisando um volume massivo de dados para fazer o que eu estava precisando fazer para o mestrado, era essa vertente de análise com Big Data, né? Eu fiz muita coisa na unha e comecei a entender e identificar as ferramentas que dava para usar. E aí, nisso, o projeto de mestrado virou também um projeto de extensão. Na época, a gente criou um curso de formação em ciência de dados aqui na Unila, que aí, novamente, o Jackson Querubim, da Itaipu, que ele é da área de computação, ele entrou como parceiro e professor junto, né? E a gente criou uma ou duas turmas, acho que foi uma turma só, mas com 40 pessoas, da cidade toda, teve gente do PTI, da Unila, para trabalhar a ciência de dados na época. E eu fui me aprofundando, assim, conhecendo um pouco mais. Teve um período que eu queria estudar mais sério para virar cientista de dados mesmo, né? Logo quando começou o boom da ciência de dados, só que acabei não tendo perna para isso. E agora volto com doutorado, né, com a proposta de doutorado, a trabalhar com esses temas. Então, o meu interesse ainda está nessa de analisar os fluxos de troca de informação, aí sempre focando num fenômeno aí comunicacional, né? Naquela época do mestrado foi a ocupação das escolas, agora eu me voltei um pouco para a comunicação política, para identificar as discussões que ocorrem no âmbito eleitoral. Então, bacana. Como que você vê o papel da Unila nessa integração latino-americana, né? Mas principalmente nesse contexto da comunicação e da tecnologia? Qual é o nosso papel, assim? Você agora tem essa bagagem da universidade, né? Por mais tempo. Cara, eu vejo que é um papel de abrir caminhos mesmo, assim, na picareta. A gente tem bastante dificuldade, a gente que está como trabalhador da universidade, né? A gente vê que tem bastante dificuldade básica que a gente passa ainda, né? De não conseguir passar com um carro brasileiro para a Argentina ou para o Paraguai, porque a nossa legislação não permite. Tem questões tanto antagônicas, básicas como essa. A gente cria uma universidade que é para integração, mas a lei não permite que ela exerça plenamente a sua função. Então, isso já vai abrindo frente de trabalho que a gente precisa desenvolver melhor. Mas voltando para a área de comunicação especificamente, a gente tem esse desafio de olhar a comunicação como um processo sem fronteira mesmo, né? Saber como é que está funcionando, por exemplo, um processo comunicacional que está bem em alta, também é interdisciplinar na verdade, né? Mas está sendo muito estudado pela comunicação, que é o avanço dos grupos de extrema direita na América Latina, né? Como é que eles estão se estruturando? Isso não é um problema só de ciência política, né, ou de sociologia, porque eles se estruturam por meio de comunicação, né, pela troca de informações. Então, como é que esse processo vem se estruturando e como é que vai se enraizando, né, país por país ao longo da América Latina? Então, na comunicação, eu vejo que esse é um grande problema que está sendo analisado já por diversos pesquisadores, diversos grupos de pesquisa,
E tem muito caminho para a gente, e muita perspectiva diferente para a gente olhar esse problema, essa questão, né? Então, entender como é que as tecnologias estão auxiliando o crescimento desses movimentos de extrema-direita, né? Qual que é a responsabilidade delas nesse processo. Aquela tradicional, né, follow the money, siga o dinheiro. Né? Da onde é que está vindo dinheiro para que esse movimento todo aconteça? Que isso tudo custa muita grana. Né? Então, há uma série de perspectivas que você pode aplicar para esse tipo de pesquisa e atrelar com essa visão interdisciplinar, né? A comunicação, a ciência da informação, sociologia, geografia, né? Aí você vai trazendo um pouco de cada, mas para mim, eu acho que um dos grandes desafios está na comunicação política, na comunicação eleitoral e também na comunicação pública, né? A gente vê que os entes públicos, né, esse momento que a gente vive de grande descrença das instituições públicas não é só brasileiro. Sim. Isso está acontecendo, é uma tendência que está acontecendo mundialmente, né? E a gente precisa olhar com mais cuidado, mais carinho na América Latina, como é que se desenvolve. Até pelas diferenças que temos, né, de estruturação de países, né? As instituições se estruturam de forma diferente, né? A universidade pública a gente não está em todos os países, né? Cada país se organiza de uma forma. Então, olhar isso também com mais calma, com mais cuidado e ver como é que a gente pode estar essa retomada, né? De fortalecer as instituições. Onde é que a gente está pecando? Que a gente não consegue chegar e criar sentido com o usuário do nosso serviço, com o cidadão, com a cidadã que tem que vir fazer uso da instituição pública, né? Levando em conta o contexto atual, o tempo de inteligência artificial crescendo cada vez mais, como você vê o futuro da comunicação? Cara, esse lance da IA, da inteligência artificial, tem um brilho muito excessivo ainda na frente. A gente cai muito na simplicidade de achar que ela vai sobrepor qualquer tipo de trabalho, né? Ela vem para roubar nossos empregos. Acho que a gente tem que amadurecer um pouco mais o conhecimento da aplicação da IA, na verdade. Né? Ela vai ser sempre aplicada com a ajuda de um humano. Ela não vai se aplicar sozinha, pelo menos não nas próximas décadas. Né? Então, a gente vai ter sempre um problema que um humano vai colocar para ela resolver. Então, o que a gente vai precisar, para mim, a grande tendência e necessidade é que a gente seja educado para a inteligência artificial. Ela é uma ferramenta. Ela não vai ser um indivíduo que vai se materializar aqui e vai falar, Adolfo, levante-se que a gente precisa mais de você, eu faço a entrevista. Não, ela vai ser uma ferramenta sempre. Sempre é muito longo, né? Ela vai ser uma ferramenta por um bom tempo. Então, eu acho que a gente precisa aprender mais sobre ela, sair dessa discussão rasa, quando é que a gente vai sobrepor a vida biológica para a vida não biológica, né? E começar a entender como é que ela funciona, né? A inteligência artificial é uma sequência de códigos, como qualquer outra linha de programação. Ela segue procedimentos, segue comandos como qualquer outra. Tem aprendizado de máquina, que ela toma decisões, mas são decisões que são delimitadas por pessoas, né? Então, a lógica que está ali é uma lógica que uma pessoa pensou, né? Então, ela pensa estruturada a partir dessas lógicas. No entanto, a gente vê uma linha de pesquisa muito interessante na área de comunicação, a replicação dos preconceitos e estereótipos pelas inteligências artificiais. Né? A gente vê racismo, a gente vê sexismo, né? Tudo que a gente tem de pior nosso, a gente está replicando para ela. Porque a lógica massiva da IA é o quê? É pegar o conhecimento médio, aquilo que é popular. Então, o que é popular nem sempre é bom, né? A gente sabe bem. E para quem estuda um pouco, flertando um pouco com inovação, com essas coisas, a gente sabe que a inovação, aí pensando no massivo, né? A inovação não é popular. O que é novo de verdade está fora, está na periferia, está longe do centro ali. Então, a grande semente da inovação, a criatividade, esse fogo que faz a gente criar coisas, isso vai ser dificílimo ser suplementado pela inteligência, por outra inteligência que não seja humana. Porque isso é muito humano. A criatividade é humana. O que a tecnologia está fazendo é replicar os processos que a gente consegue mandar para ela replicar, robotizado. Né? É uma sequência de copia e colas. Aquilo que é fácil da gente sistematizar dessa forma, ela consegue fazer. Agora, pegar algo que seja novo, que ninguém pensou ainda, não. Porque isso, alguém tem que pensar para ensinar para a máquina. Então, vai ter sempre um humano na ponta. Perfeito. Bom, Ramon,
Que sugestão, que dicas que você nos fornece, ou fornece para o jovem, né, que está ali assistindo, que se interessa pela área de comunicação? O que você tem a dizer para eles? Cara, eu acho que é uma área que a gente vê muito em alta, né, pela questão das mídias digitais, né? Todo mundo hoje quer ser influencer, ou tem ali um perfilzinho. YouTuber, né? YouTuber, né? TikToker agora, que é a grande tendência. Que quer com o celular na mão já sair fazendo conteúdo. Eu digo, sai e faça mesmo, vai dando a cara, vai batendo a cabeça, porque aí você vai aprendendo como é que o sistema funciona e você vai enxergar o teu limite. A hora que você viu o teu limite e você quer avançar mais um pouco, aí vai estudar. Aí vai para uma faculdade. A faculdade, de fato, tem a grande relevância ainda hoje. A gente está nessa luta, né, de que a faculdade não tem mais relevância, porque eu tenho todo o conhecimento na internet. Falou, não, mas a faculdade ela tem um caminho para você trilhar. Ela te ajuda no caminho. Conhecimento, de fato, você tem. Tudo que a universidade hoje ensina está disponível, mas de forma difusa. Quem é que tem essa maturidade de criar um caminho para você? E isso a universidade vai te ajudar. Então, a comunicação está em franco crescimento. A gente tem alguns debates para serem feitos dentro do campo ainda para redesenhar jornalismo, redesenhar relações públicas, redesenhar publicidade, o design, né? Mas são redesenhos, nada vai acabar. A gente vê a lenda de que o jornalismo vai acabar quando morrer o jornal impresso. Né? Acabou nada. Acabou nada. A gente precisa mais do que nunca. Veio a pandemia com essa levante de notícia falsa. O que aconteceu? Porra, a gente precisa de informação de qualidade. Cadê os jornalistas, né? Então, a gente vê eu cito muito o jornalista aqui porque acho que é mais fácil de materializar, né? Sim. O RP, mesmo sendo há alguns anos, os exemplos ainda eu preciso pensar um pouco melhor para dar. Mas eu vejo que a comunicação está nesse momento de se repensar. A estrutura básica dela, ela tem feito isso. As universidades têm feito reformas de grades curriculares e novas propostas de cursos, né? Mas é uma discussão que está acontecendo e vai acontecer por alguns anos ainda. Mas para o jovem, eu acho que se identificou que tem essa raiz de comunicação mesmo, vai com tudo, porque é um campo que ainda vai ter bastante combustível. Hein? Quer perguntar para ele sobre a ufologia, que ele é um grande admirador? Pode ser a camisa dele aí. Tô vendo ali. Não nega. Tem alguma curiosidade pra gente finalizar? Cara, eu sempre eu gostava de dinossauro e de ET, né? É um menino clássico da década de 90, né? Fica me segurando aqui, mas E tipo, tem algumas histórias assim de subir em árvore para ficar vendo estrela cadente e caçando UFO, né? Na época era UFO ainda. Mas hoje em dia o meu interesse maior nesses grupos está mais voltado para a pesquisa do que para a própria curiosidade, assim. Porque, tipo, eu volto e meia que a gente tem a oportunidade de conversar com os amigos, eu falo que eu estou em grupos de terraplanistas nos Facebooks da vida. Porque eu gosto de ver, de onde esse povo tira essa informação, de onde vem toda essa certeza de que a Terra é plana. Assim como ETs também, né, que está assim nessa... não é uma ciência, né, a clássica, a tradicional ciência, né? Está sempre nesse conhecimento que está meio na borda, assim. Então eu tenho muito interesse em saber como é que esses grupos se estruturam, assim. Sim. Como é que a galera tem tanta certeza, assim, de uma coisa, né? Até pela comunicação, né? Quer saber como eles se comunicam. Uhum. Ramon, muito bacana a entrevista, queria agradecer. O Adolfo também foi bem bacana tê-lo aqui, né? A gente começou aqui junto na ideia do programa e é sempre legal rever os colegas que participaram também desse início. Agradeço a sua participação. Quer deixar algum recado para quem está ali assistindo? Legal, quero agradecer a você, o Adolfo, a galera também da produção que está tocando o projeto, que é muito legal. Valoriza muito quem está na casa e acho que e ajuda muito também quem está aí curioso para entrar também na pesquisa, na academia, no serviço público também. Maravilha. Bom, agradeço a participação de vocês, né, a audiência, dê o seu like aí, por gentileza, e até o próximo Trajetórias. Até mais.